Segundo módulo, aula 2. Nós vamos falar sobre a introdução de forma bem detalhada. Então preste muita atenção. Por quê? Porque é seu cartão de visitas. Sabe aquela frase popular que diz que a primeira impressão é a que fica? Pois bem, com a redação não é diferente. Lembre-se de que são quase 8.000 corretores, seres humanos. E se ele pega a introdução de um texto e tem uma impressão inicial positiva, porque a pessoa foi muito bem naquela introdução, a tendência do corretor é procurar os acertos no restante da redação. E o contrário é verdadeiro também. Se ele pega aquela introdução e vê logo de início que a pessoa não possui habilidades apuradas para escrever, ou que está levando um modelo que parece pronto, ele vai tender a procurar os erros para confirmar sua percepção inicial de que aquele candidato não escreve bem. Então, iniciar bem é muito importante. Claro que tudo é importante na produção de um texto, mas como ele começa pela introdução, nós precisamos falar isso já de início. Vamos lá então. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Um ponto crucial aqui é essa mudança. Perspectivas. Gente, perspectivas é diferente de desafios. Os temas do Enem costumavam a apresentar sempre desafios sobre ou acerca do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil. Sempre desafios. E desafios significa o seguinte: problemas, dificuldades. Perspectivas não. Perspectivas podem ser positivas e negativas. E foi a primeira vez que o Enem trouxe essa palavra no seu tema. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Sociedade está envelhecendo, é fato, os dados estatísticos mostraram isso. E quais as suas perspectivas acerca desse envelhecimento? Olha, eu vejo que alguns vão se beneficiar e vejo que a maior parte não vai aproveitar desses benefícios. Tá, beleza. Então, eu posso trabalhar na minha redação, professor, um parágrafo com as perspectivas positivas, que seria o meu D1, e um parágrafo com as perspectivas negativas, que seria o meu D2. Você não pode, nesse caso você deve. Você deve fazer isso. Mas por quê, professor? Porque dentro da realidade do nosso país, o envelhecimento da população necessariamente vai trazer perspectivas positivas e negativas. Essa é a leitura que eles queriam que os candidatos fizessem sobre o tema. Tanto que, como nós vimos, os textos motivadores apresentaram 3 perspectivas positivas acerca do envelhecimento e 3 perspectivas negativas acerca do envelhecimento. Então, isso queria dizer alguma coisa. Estava lá, muito bem definido nos textos motivadores. Então, os textos motivadores eles têm uma importância muito grande. É como se fossem peças de um quebra-cabeça que você vai juntando para entender qual a direção a banca quer que você siga. Porque quem vai corrigir a sua redação tem a expectativa de encontrar no seu texto a leitura adequada. Então, o primeiro ponto que você tem que levar em consideração é este, tá? Que a banca tem uma expectativa em relação ao tema. Ok, professor. Quando é que o texto, quando é que o tema ele exige que eu faça essa abordagem positiva e negativa? Vou te mostrar. Olha esse tema aqui, educação online, : oportunidades e desafios para o Brasil. Evidentemente que a educação online traz oportunidades,
Isso aqui é positivo. E desafios. Isso aqui é negativo. Você vai fazer um parágrafo com as oportunidades e um parágrafo com os desafios. Tá, mais um, professor. Viver em rede no século XXI. Dois pontos. Os limites entre o público e o privado. Isso já foi tema do Enem. Viver em rede no século XXI. Dois pontos. Os limites entre o público e o privado. O viver em rede no século XXI, ora, tem aspectos muito positivos e você deveria apresentar no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. O que de positivo tem? Nós já sabemos. Acesso à informação muito mais fácil e veloz, uma democratização maior no acesso à informação. Isso tudo é positivo. E o que tem de negativo para falar sobre isso? O próprio tema trouxe, porque veja só, viver em rede no século XXI, dois pontos, os limites entre o público e o privado. Muita gente não sabe reconhecer o limite entre o público e o privado, ou seja, tem gente que coloca informação que deveria ficar somente na esfera privada, particular, pessoal, mas acaba colocando isso na rede para todo mundo ver e se compromete, e se prejudica. Era para falar sobre isso no segundo parágrafo de desenvolvimento. Entenderam? Então, alguns temas levam para essa perspectiva. Tem mais um, professor? Tem vários. Mas olha mais um aqui. Efeitos da lei seca no Brasil. Tema do Enem também. A lei seca, quando ela foi apresentada à população e começou a valer, muitas pessoas perceberam que estava melhorando. E os textos motivadores da prova mostravam isso, que havia uma quantidade menor de acidentes na estrada, uma redução da quantidade de mortes, de invalidez, uma redução de internações no SUS, o que equivale a dizer que houve, inclusive, economia em relação a isso. Então, havia aspectos positivos. E os negativos é que, apesar da lei seca estar ajudando, ela não resolveu o problema todo. Por quê? Muita gente desrespeita, muita gente acredita na impunidade, muita gente acaba se precavendo apenas em algumas fases de um ano inteiro, como, por exemplo, final de ano, que sabe que vai ter uma vigilância maior, uma fiscalização maior, em períodos, por exemplo, de feriado. Mas, grosso modo, no dia a dia, as pessoas acabam acreditando na impunidade. Você deveria trabalhar isso. Então, um parágrafo com aspectos positivos e um com aspectos negativos. Pessoal, isso é muito importante. Saber como que você vai enfrentar a proposta de redação é crucial, porque se você não faz isso, você tangencia. Professor, mas quem não apresentou, por exemplo, perspectivas positivas acerca desse tema? Vamos voltar para ele. Quem não apresentou as perspectivas positivas errou? Errou. Mas vai perder ponto? Aí depende da decisão deles lá. Eles podem considerar, inclusive, que eles não vão tirar ponto por causa disso. Desta vez, deixar as pessoas se ambientarem mais com esse tipo de proposta, que pede aspectos positivos, mas isso é com eles lá. Mas o ideal é que se tire ponto de quem faz isso, porque errou. Tá bom? Tá, professor. Beleza, isso aí eu entendi. Mas quando tem aspectos positivos e negativos, como é que eu faço? Vamos ficar nesse tema por enquanto. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Quais são as perspectivas positivas? Como é que eu avalio as perspectivas positivas? É só você pensar. Por que a sociedade está vivendo mais? A longevidade é consequência de avanços tecnológicos nas áreas da medicina, nutrição, farmacologia, farmácia. Isso aqui é muito óbvio. É ou não é? Pensa comigo. Se estão vivendo mais, se as pessoas estão sendo mais longevas, é porque a evolução nas áreas da medicina, nutrição, farmacologia e outras áreas, mas citei só essas aqui que me pareceram principais.
Então, houve uma evolução nisso. Você chega a esse tipo de informação. Ah, mas eu não ia chegar não, professor. Mas por isso que você está fazendo o curso comigo. Para você aprender a olhar para essas realidades que estão aí. Ó. Tá bom? É sinal de progresso de uma nação. Envelhecer é sinal de progresso. Não é nenhum problema, tá? Envelhecimento da população não é nenhum problema. O problema é quando a população tem uma expectativa de vida curta. Aí sim tem problema. A longevidade é consequência de políticas públicas na área da saúde. Claro. O Estado está acertando nas suas políticas públicas na área da saúde, voltadas para a terceira idade. Claro, claro. Ah, mas o Estado não, sempre a gente não tem que criticar? A gente vai criticar. Por quê? Porque a gente sabe que as políticas públicas estão acertando, mas estão deixando de fora muita gente. Entenderam? É aí que a gente vai pensar. Ah, professor, beleza. Ó, então vamos para as perspectivas positivas. Antes disso, quero só mostrar. A gente formularia o D1 mais ou menos por esse caminho aqui, ó. Perspectiva positiva, melhoria da qualidade de vida aos mais ricos. Vai haver uma melhoria da qualidade de vida aos mais ricos. Mas e o D2? Ó, limitação dessas melhorias, desses avanços às classes privilegiadas. É o que acontece no Brasil. Tudo que tem de melhor no Brasil vai para as mãos de quem tem melhor poder aquisitivo e falta para aqueles que são muito pobres, classe média muito baixa. É assim. Isso é adequado? Não. O bom seria que todos usufruíssem de forma igualitária dos recursos que estão vindo e melhorando a vida de quem pode pagar por eles. Isso você chega pensando. Por que você tem que decorar? Vamos aprender a pensar aqui? Tá, professor. Beleza. Então, perspectivas negativas. Ó, o Brasil é um país marcado por profundas desigualdades socioeconômicas. E isso, então, vai justamente limitar o acesso apenas para as classes privilegiadas. Vai ficar limitado às classes privilegiadas. Os outros, não. É o que acontece. Milhões de idosos das classes menos abastadas. Abastado é quem tem, né? Tem abastança. Tem muito. Então, milhões de idosos das classes menos abastadas, ou seja, das mais pobres. Mas eu posso colocar das mais pobres? Pode. Estou ampliando seu vocabulário aqui. Ó. Com o tempo, você vai, de tanto me ouvir, de tanto ler, o seu vocabulário melhora. É claro. Mas não é automático. Você tem que prestar atenção no que está fazendo, observar direitinho e praticar. Aí a coisa vai acontecer. Porque é assim que acontece. Milhões de idosos das classes menos abastadas serão excluídos dos benefícios promovidos pelas novas tecnologias, às quais terão acesso limitado. Por isso que eu transformei isso em D2. Ó. Limitação dos avanços das classes privilegiadas. O preconceito contra os idosos aumentará. Quantidade maior, as pessoas começam a achar que estão ganhando sem trabalhar, que está ficando muito caro sustentar através da Previdência, e por aí vai. A gente vai pensando nisso, tá bom? Nós estamos com 14 minutos de aula. Dá para a gente falar ainda da introdução e suas partes. Tá. Então, professor, eu já sei o que fazer na introdução. Agora é pegar e fazer, não é? Beleza. Mas vamos ver as partes de uma introdução? São 4. Contextualização, quando você traz uma informação para ambientar ideologicamente a sua introdução. Não é algo necessário, sumamente necessário, não é algo que a gente fala imprescindível. Não é algo que você tem que fazer, não é imprescindível. Você pode abrir mão disso aqui. Porém, é uma boa estratégia.
É uma excelente estratégia. Você já entra marcando em termos de conteúdo. Você entra marcando em termos de repertório. Seu repertório já aparece desde o início. É interessante, sim. Mas nós vamos mostrar alguns modelos possíveis de introdução. Aí fica mais fácil para você saber o que está rolando, tá bom? Então, a contextualização que você faz através, por exemplo, de frases de autores, de comparações com épocas, lugares distintos. Você quer falar como é que um idoso envelhece em países ricos da Europa, comparar isso com o Brasil. Professor, não é para mim, não gosto desse tipo. E também frase eu não guardei, eu não gosto de guardar. Tudo bem. Faz então referência à história, como é que era antes, como é que é agora. Também não é para mim. Artigo de lei, você manja, guardou? Também não. Dados estatísticos, professor, menos ainda. Filme, você conhece algum filme que trata dessa questão do idoso excluído da sociedade, mostrando o valor que ele tem? Isso aí eu sei. Séries, eu sei. Então, vai no que você sabe. Porque todos aqui têm o mesmo valor. Se você cita Nietzsche, Hegel, Freud, Platão, Aristóteles, ou cita o MC, não sei das quantas, o importante é que você tenha uma boa ideia dessas pessoas e trabalhe de forma adequada, que justifique a presença dessas informações na sua redação. É o que a gente chama de uso produtivo. Porque se você simplesmente cita por citar, querendo mostrar que você sabe, mas isso está desarticulado do restante da sua introdução e da sua redação, aí vai configurar aquilo que está sendo condenado, que eles chamam de repertório de bolso. Entendeu? Repertório de bolso não é a frase de um ou de outro. Repertório de bolso é o uso que se faz, o uso raso que se faz dessas informações. Fechou? Aí você entra com o tema tem que entrar na sua introdução, tá? Se apresenta o seu posicionamento, o que você acha do assunto, nós vamos mostrar na prática, e você tem que apresentar também as guias argumentativas. Gente, olha, isso aqui é o mais importante que tem. Isso aqui é o mais importante, e eu vejo pouca gente dominando a produção de D1 e D2 de alto nível. Se você não sabe formular bem um D1 e um D2, o que acontece? Acontece que todo o restante da sua redação fica comprometido. Você trunca o restante, você tenta desenvolver, mas não sai, aí você entra no desespero. Por quê? Porque você não tem uma estratégia para elaborar D1 e D2. E é justamente o que eu vou mostrar para vocês. Então, ó, aqui, ó, a apresentação das guias argumentativas. Elabore excelentes guias argumentativas, pois todo o restante de sua redação vai depender delas. Todo o restante, inclusive a conclusão, vai depender de como você desenvolve D1 e D2. Então, aqui, técnica para elaborar D1 e D2 de alto nível. Professor, poxa, é o que eu estava precisando. Eu sei. Eu sei. E aí nós vamos mandar ver nisso aqui. Porque eu vou te falar uma coisa. Quem domina isso, desatola. Escreve, destrava. Mas é claro que tem que estar sabendo escrever, né? E é o que a gente espera, obviamente, de quem está na escola. Professor, mas eu não sei escrever direito e tal. Não tem problema, você está aqui para aprender. Não caia nessa, aí que está o lance, né? Não caia nessa de modelo pronto, não. Modelo holístico, modelo isso. Mesmo que tenha resultados, os resultados são poucos. Vocês podem ver, essas coisas fazem muito sucesso na internet. Porque se você oferecer um caminho mais fácil, é muita gente que vai. Inclusive gente boa. Aí eu costumo dizer que apesar desses modelos prontos, algumas pessoas já até aprenderam a escrever, pegam isso,
ajusta ali de alguma forma e ainda tira nota boa. 800, 860, 900, 920. Mas os que tiram notas boas com isso é porque já escreviam bem. Eu não digo assim excelente, mas já escreviam no nível bom. Apesar dessas informações equivocadas, a pessoa ainda conseguiu uma boa nota. É apesar disso aí. Não se iluda. Os resultados ruins, eles não aparecem não, galera. Você vê que são pessoas que têm, assim, às vezes, milhares de seguidores que usam essas informações e quando você vai ver, praticamente ninguém tirou 1000, ou quando tira 1000 é 1, é 2. Aí não tira mais. Se fosse o método, todo ano, né, você teria nota 1000. E aquele que tirou nota 1000 da primeira vez, tiraria segunda, terceira. Como é que isso não acontece? Entenderam? Então, é só observar. Se você usar o bom senso, a lógica, você aprende. Então, nós vamos por esse caminho. Aí, próxima aula, eu vou falar para você sobre essas técnicas aqui para desenvolver D1, D2. Vamos por partes, porque aí dá uma respirada, fica melhor. Ok? Até a próxima aula. Tchau.